Na primavera seguinte, afastei-me resignadamente do DNA e me dediquei a ampliar estudos iniciados antes da guerra sobre o vírus em forma de lápis no mosaico do tabaco, usando o novo e poderoso aparelho de raio-x do laboratório de Cavendish. Essa carga leve de experimentos deixou-nos com bastante tempo livre para percorrer as bibliotecas de Cambridge. Na de zoologia, li uma monografia de Erwin Chargaff, em que ele descrevia sua descoberta de que as bases de adenina e timina do DNA ocorrem em quantidades basicamente iguais, o mesmo acontecendo com as bases guanina e citosina. Comentei essa proporcionalidade 1:1 com Crick, e ele logo perguntou a si mesmo se, durante a duplicação do DNA, resíduos de adenina seriam atraídos para a timina e vice-versa, e se haveria uma atração correspondente entre guanina e citosina. Se assim fosse, sequências de bases nas cadeias parentais, como AT-GC, teriam de ser complementares às das fitas filhas, produzindo, nesse caso, TA-GC. Mas essas ideias permaneceram ociosas até Erwin Chargaff visitar Cambridge no verão de 1952, a caminho do Congresso Internacional de Bioquímica em Paris. Ele mostrou irritação ao constatar que nem Crick nem eu víamos a necessidade de conhecer as estruturas químicas das 4 bases. Irritou-se ainda mais quando lhe dissemos que bastaria procurar essas estruturas nos livros, caso fosse necessário. Fiquei torcendo para que seus dados se provassem irrelevantes. Crick, no entanto, sentiu-se estimulado a realizar diversos experimentos para encontrar os sanduíches moleculares que talvez formassem quando adenina e timina ou, alternativamente, guanina e citosina eram misturadas numa solução. Mas seus experimentos deram em nada. Como Chargaff, Linus Pauling também participou do Congresso Internacional de Bioquímica, em que a grande novidade foram os últimos resultados do grupo dos fagos. Alfred Hershey e Martha Chase, em Cold Spring Harbor, haviam acabado de confirmar o princípio transformador de Avery. O DNA era, de fato, o material da hereditariedade. Hershey e Chase provaram que somente o DNA dos vírus dos fagos penetram as células bacterianas. Seu revestimento proteico permanece fora. Tornou-se mais óbvio do que nunca que o DNA tinha de ser entendido no nível molecular se quiséssemos descobrir a essência do gene. Com os resultados de Hershey e Chase na boca de todos, eu estava certo de que Pauling iria agora dedicar seu formidável intelecto e profundos conhecimentos de química ao problema do DNA. No início de 1953, Pauling chegou a publicar um artigo no qual esboçava a estrutura do DNA. Depois de lê-lo avidamente, vi que ele propunha um modelo de 3 hélices, com um esqueleto de açúcar fosfato formando um denso núcleo central. Na superfície, era semelhante ao nosso modelo atabalhoado de 15 meses antes, mas, em vez de usar átomos com carga positiva para estabilizar o esqueleto com carga negativa, Pauling sugeriu algo pouco ortodoxo. Os fosfatos seriam mantidos unidos por ligações de hidrogênio. Para mim, um biólogo, parecia que tais ligações de hidrogênio precisariam de condições tão ácidas que nunca foram encontradas numa célula. Uma rápida incursão ao laboratório de química orgânica de Alexander Todd, que ficava nas proximidades, confirmou minha convicção. O impossível acontecera. O mais renomado e, possivelmente, o melhor químico do mundo se atrapalhara. Para todos os efeitos, Pauling extirpara o A do DNA. O alvo da nossa busca era o ácido desoxirribonucleico, mas a estrutura que ele propunha não era sequer acidífera. Levei às pressas o manuscrito para Londres a fim de informar Wilkins e Franklin que ainda continuávamos no páreo. Convencida de que o DNA não era uma hélice, Franklin nem sequer demonstrou desejo de ler o artigo. As ideias helicoidais de Pauling pareciam-lhe uma distração, mesmo depois que apresentei os argumentos de Crick em prol das hélices. Wilkins, por outro lado, revelou-se interessadíssimo nas notícias que eu trazia.
Ele agora estava mais convicto do que nunca de que o DNA era helicoidal. Para enfatizar o que dizia, mostrou-me uma imagem obtida mais de 6 meses antes por Raymond Gosling, um pós-graduado de Franklin, que fotografara, com raio-x, a chamada forma B do DNA. Até aquele momento, eu nem sabia que existia uma forma B. Franklin deixara de lado essa fotografia, preferindo concentrar-se na forma A, que, a seu ver, tinha mais chances de fornecer dados úteis. O padrão dos raios-x da forma B era nitidamente uma cruz. Crick e outros já haviam deduzido que tal padrão de reflexos corresponde ao produzido por uma hélice, de modo que essa comprovação parecia deixar claro que o DNA era uma hélice. Na verdade, a despeito das reservas de Franklin, isso não foi surpresa. A própria geometria sugeria que a hélice seria um arranjo mais lógico para um longo encadeamento de unidades reincidentes, como os nucleotídeos do DNA. Mas ainda não sabíamos qual era a aparência dessa hélice, nem quantas cadeias poderiam conter. Chegara a hora de retomar a construção dos modelos helicoidais de DNA. Com certeza Pauling logo perceberia o equívoco de sua ideia original. Insisti com Wilkins de que não poderíamos perder tempo. Ele, porém, queria esperar até que Franklin fosse transferida para outro laboratório, o que estava marcado para aquela primavera. Franklin decidira mudar para escapar do ambiente desagradável do King's College. Pediram-lhe que parasse de trabalhar com DNA antes de partir, e ela já repassara muitas das suas imagens obtidas por difração para Wilkins. Quando voltei a Cambridge e dei a notícia sobre a forma B do DNA, Bragg não viu mais motivos para que Crick e eu continuássemos afastados do DNA. Ele queria muito que a estrutura do DNA fosse descoberta do seu lado do Atlântico. Assim, retomamos a construção de modelos, tentando encontrar alguma maneira pela qual os componentes básicos conhecidos do DNA, o esqueleto da molécula e as 4 bases, adenina, timina, guanina e citosina, se encaixassem na forma de uma hélice. Instruí a oficina do Cavendish a fabricar uma série de bases de estanho, mas eles não conseguiram produzi-las rápido bastante e acabei recortando aproximações grosseiras de papelão rijo. A essa altura, eu já percebera que as medidas da densidade do DNA favoreciam ligeiramente um modelo com 2 cadeias, não 3, de modo que decidi buscar duplas hélices plausíveis. Como biólogo, eu preferia a ideia de uma molécula genética construída de 2, não 3 componentes. Afinal, os cromossomos, como as células, multiplicam-se por duplicação, não triplicação. Eu sabia que nosso modelo anterior, com o esqueleto na parte interna e as bases dependuradas por fora, estava errado. Estudos químicos realizados na Universidade de Nottingham, dos quais permaneci ignorante por muito tempo, indicavam que as bases precisam estar ligadas entre si por hidrogênio, e só poderiam formar ligações desse gênero com a regularidade implicada pela difração dos raios-x se estivessem no centro da molécula. Mas como poderiam se juntar em pares? Por 2 semanas, não saí do lugar, desorientado por causa de um erro no meu livro-texto sobre ácidos nucleicos. Felizmente, no dia 27 de fevereiro, Jerry Donoghue, um químico teórico do Caltech, que viera visitar o laboratório Cavendish, apontou-me que o livro estava errado. Com isso, modifiquei a posição dos átomos de hidrogênio nos meus modelos em papelão nas moléculas. Na manhã seguinte, 28 de fevereiro de 1953, todas as principais características do modelo do DNA se encaixaram. As 2 cadeias eram mantidas coesas por fortes ligações de hidrogênio entre os pares de bases adenina, timina e guanina citosina. As inferências de Crick, no ano anterior, baseadas na pesquisa de Chargaff, mostraram-se corretas. De fato, a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina, mas não em superfícies planas, para formar sanduíches moleculares. Quando Crick chegou, assimilou tudo rapidamente e deu sua anuência ao modelo de bases emparelhadas. Ele compreendeu de imediato que isso faria com que as 2 fitas da dupla hélice avançassem em direções opostas. Foi um momento e tanto. Estávamos certos de que estávamos certos. Algo assim tão simples, tão sucinto, não podia estar errado. O que mais nos entusiasmou
foi a complementariedade das sequências de bases ao longo das duas cadeias. Se conhecêssemos a sequência, a ordem das bases, de uma cadeia, automaticamente conheceríamos a sequência da outra. Logo percebi que é assim que as mensagens genéticas dos genes são copiadas com tanta exatidão quando os cromossomos se multiplicam antes da divisão celular. A molécula se desdobra para formar duas fitas separadas. Cada fita serve então de modelo para a síntese de uma nova fita, e a dupla hélice se torna duas. Em O que é a vida? Schrödinger sugerira que a linguagem da vida talvez fosse semelhante ao código Morse, uma série de pontos e traços. Não estava longe da verdade. A linguagem do DNA é uma série linear de AS, TS, GS e CS. Portanto, assim como quando transcrevemos a página de um livro, podemos cometer erros tipográficos. Equívocos também acontecem, embora raramente, quando todos esses AS, TS, GS e CS são copiados num cromossomo. São as mutações, sobre as quais os geneticistas vinham falando havia quase 50 anos. Se trocarmos M por Z, amar torna-se azar, numa página impressa. Se trocarmos o T por C, ATG torna-se AGC no DNA. A dupla hélice fazia sentido em termos químicos e também em termos biológicos. Não precisávamos mais nos preocupar com a sugestão de Schrödinger de que talvez novas leis da física se fizessem necessárias para compreender como os elementos do código da hereditariedade se duplicam, pois os genes em nada diferiam do restante da química. Mais tarde naquele dia, quando almoçávamos no Eagle, o pub que ficava quase na esquina do laboratório Cavendish, Crick, sempre loquaz, anunciava a Deus e o mundo que havíamos acabado de descobrir o segredo da vida. Embora eu me sentisse igualmente eletrizado, achava que deveríamos esperar até termos concluído um belo modelo tridimensional para mostrar às pessoas. Um dos primeiros a ver nosso modelo de demonstração foi o químico Alexander Todd, que ficou surpreso e satisfeito que a natureza do gene fosse tão simples. Mais tarde, porém, ele deve ter se perguntado por que o seu laboratório, que estabelecera a estrutura química geral das cadeias de DNA, não ousara dar o passo seguinte e indagar como essas cadeias se afiguram em 3 dimensões. Seja como for, a essência da molécula acabou sendo descoberta por uma equipe de 2 cientistas, um biólogo e um físico, que nem sequer dominavam a química ensinada nos cursos de graduação universitária. Paradoxalmente, porém, esta foi, ao menos em parte, a chave do nosso sucesso. Crick e eu chegamos primeiro à dupla hélice, precisamente porque a maioria dos químicos da época julgava o DNA uma molécula grande demais para ser compreendida por análise química. Ademais, os 2 únicos químicos visionários o suficiente para buscar a estrutura tridimensional do DNA cometeram erros táticos graves. O de Rosalind Franklin foi a sua resistência e oposição à construção de modelos. O de Linus Pauling, o simples fato de não ter lido a literatura já existente sobre o DNA, em particular as informações sobre a composição das bases, publicadas por Chargaff. Ironicamente, depois do Congresso Internacional de Bioquímica em Paris, em 1952, Pauling e Chargaff atravessaram o Atlântico no mesmo navio, mas não chegaram a conversar. Pauling acostumara-se a estar sempre certo e acreditava não haver nenhum problema químico que não pudesse resolver por conta própria a partir de princípios básicos. De modo geral, sua autoconfiança era justificada. Durante a Guerra Fria, sendo um crítico proeminente do programa de desenvolvimento de armas nucleares nos Estados Unidos, ele foi interrogado pelo FBI depois de uma palestra. Como ele sabia quanto plutônio havia numa bomba atômica? Sua resposta: ninguém me disse, eu mesmo calculei. Nos meses subsequentes, Crick e, em menor grau, eu, nos deleitamos mostrando nosso modelo molecular para um fluxo contínuo de cientistas curiosos. No entanto, os bioquímicos de Cambridge não nos convidaram para proferir uma palestra formal na Faculdade de Bioquímica. Começaram a se referir a nós como WC, num trocadilho de gosto duvidoso com as nossas iniciais. O fato de termos descoberto a dupla hélice sem realizar experimentos os incomodou.
O manuscrito que enviamos à revista Nature no início de abril foi publicado 3 semanas depois, em 25 de abril de 1953. Foi acompanhado de 2 outros artigos mais extensos de Franklin e Wilkins, ambos confirmando a precisão geral de nosso modelo. Em junho, fiz a primeira apresentação de nosso modelo num simpósio sobre vírus em Cold Spring Harbor. Max Delbruck trabalhou para que, no último minuto, eu fosse convidado a discursar. Levei para esse encontro intelectualmente turbinado o modelo tridimensional que havíamos construído em Cavendish, com os pares de base adenina-tinina em vermelho e de guanina-citosina em verde. Na plateia estava Seymour Benzer, outro ex-físico que ouvira o toque de clarim do livro de Schrödinger. Ele logo compreendeu o significado da nossa descoberta para seus estudos sobre mutações em vírus e percebeu que agora tinha condições de fazer num pequeno trecho de DNA bacteriófago o que os garotos de Morgan tinham feito 40 anos antes no cromossomo da mosca da fruta. Mapear mutações, isto é, determinar a ordem destas ao longo do gene, do mesmo modo que os pioneiros da Drosophila haviam mapeado os genes de um cromossomo. Como Morgan, Benzer iria depender da recombinação para gerar novas combinações gênicas. Porém, ao contrário de Morgan, que teve a vantagem de dispor de um mecanismo já pronto de recombinação, a produção de células sexuais numa mosca das frutas, Benzer teria de induzi-la infectando uma única célula bacteriana hospedeira com 2 cepas do bacteriófago que diferissem, na região visada, em uma ou mais mutações. No interior de uma célula bacteriana, a recombinação, ou seja, a troca de segmentos de moléculas, ocasionalmente ocorre entre moléculas diferentes de DNA viral, produzindo novas permutações de mutações, os chamados recombinantes. No decorrer de um ano, espetacularmente produtivo em seu laboratório na universidade, Benzer produziu o mapa de um único gene bacteriófago, RLL, mostrando como uma série de mutações, todas elas erros no script gênico, era disposta linearmente ao longo do DNA do vírus. A linguagem usada era simples e linear, como uma linha de texto numa página escrita. A reação do físico húngaro Leo Szilard à minha palestra sobre a dupla hélice em Cold Spring Harbor foi menos acadêmica. Ele quis saber, é possível patentear isso? Durante um tempo, a sua principal fonte de renda fora uma patente que ele registrara junto com Einstein. Mais tarde, ele tentara, sem sucesso, patentear com Enrico Fermi o reator nuclear que haviam construído na Universidade de Chicago em 1942. Entretanto, na época, como ainda hoje, patentes só eram concedidas para invenções úteis, e ninguém podia conceber algum uso prático para o DNA. Szilard, então, sugeriu que talvez devêssemos obter o copyright da molécula. Todavia, ainda faltava uma peça no quebra-cabeça da dupla hélice, pois não havíamos verificado experimentalmente a nossa ideia de que, na replicação do DNA, as 2 fitas se abrem mais ou menos como um zíper. Max Delbruck, por exemplo, não se convencera. Embora apreciasse a dupla hélice como modelo, temia que abri-la como um zíper pudesse gerar alguns emaranhados terríveis. 5 anos depois, um ex-aluno de Pauling, Matt Messelson, e um jovem estudioso de fagos igualmente brilhante, Frank Stahl, puseram fim a esses temores publicando os resultados de um experimento simples e sucinto. Os dois haviam se conhecido no verão de 1954 no Laboratório de Biologia Marinha de Woods Hole, Massachusetts, onde eu estava dando algumas aulas. Depois de um bom número de martinis, concordaram em juntar esforços e fazer um pouco de trabalho científico. O resultado de sua parceria já foi descrito como o mais belo experimento da biologia. Eles empregaram uma técnica de centrifugação que permitia separar moléculas de acordo com pequenas diferenças de peso. Numa centrífuga, as moléculas pesadas ficam mais no fundo do tubo de ensaio que as leves. Os átomos de nitrogênio são um componente do DNA e, como existem 2 formas distintas de nitrogênio, uma leve e uma pesada, Messelson e Stahl
puderam rotular diferentes segmentos de DNA. Com base nisso, e acompanhar o seu processo de replicação em bactérias. Inicialmente, todas as bactérias foram cultivadas no meio contendo N pesado, que foi assim incorporado às duas fitas do DNA. Dessa cultura, eles retiraram uma amostra e a transferiram para um meio contendo apenas N leve, assegurando assim que, na rodada seguinte, a replicação do DNA utilizaria o N leve. Se, como Crick e eu havíamos previsto, a dupla hélice se abre como um zíper na replicação do DNA para que as duas fitas sejam copiadas. Então, as duas moléculas filhas de DNA resultantes seriam híbridas, cada uma contendo uma fita com N pesado, a fita molde derivada da molécula mãe, e uma fita com N leve, a recém-engendrada no novo meio. O método de centrifugação de Mesonson e Stahl confirmou essas expectativas à risca. Eles constataram 3 faixas bem delineadas nos tubos de centrifugação, indicando as 3 amostras distintas de DNA, com a amostra pesada, leve, situada bem no meio entre as amostras pesada, pesada e leve, leve. A replicação do DNA funcionava exatamente como o nosso modelo previa. Mais ou menos nessa mesma época, os componentes bioquímicos básicos da replicação do DNA estavam sendo analisados no laboratório de Arthur Kornberg, na Universidade Washington, em St. Louis. Ao desenvolver um novo sistema sem célula para sintetizar o DNA, Kornberg descobriu uma enzima, DNA polimerase, que une os componentes do DNA e estabelece as ligações químicas do esqueleto do DNA. A sua síntese enzimática do DNA foi algo tão importante e tão inesperado que, em 1959, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, menos de 2 anos depois de realizar os experimentos. Quando sua premiação foi anunciada, ele se deixou fotografar segurando uma cópia do modelo da dupla hélice que eu levara para Cold Spring Harbor em 1953. Somente em 1962, Francis Crick, Maurice Wilkes e eu recebíamos o nosso prêmio Nobel em Fisiologia Medicina. Tragicamente, Rosalind Franklin falecera 4 anos antes, de câncer de ovário, aos 37 anos de idade. Crick e ela haviam se tornado colegas bastante próximos e verdadeiramente amigos. Depois das 2 operações mal-sucedidas a que foi submetida para conter o avanço do câncer, Franklin faleceu junto de Crick e sua esposa, Odile, em Cambridge. Sempre foi, e ainda é, uma norma da comissão do Prêmio Nobel jamais dividir a premiação por mais de 3 pessoas. Se Franklin estivesse viva, teria surgido o problema de conceder o prêmio a ela ou a Maurice Wilkins. Talvez os suecos resolvessem o dilema concedendo a ambos o prêmio de Química daquele ano, que foi para Max Perutz e John Kendrill, que haviam elucidado as estruturas tridimensionais da hemoglobina e da mioglobina, respectivamente. A descoberta da dupla hélice foi um golpe de morte no vitalismo. Todo cientista sério, mesmo aqueles de índole religiosa, percebeu que o entendimento pleno da vida já não exigia a revelação de novas leis da natureza. A vida era uma simples questão de física e de química, embora uma física e química de organização sofisticadíssima. A tarefa imediata que tínhamos pela frente era decifrar como atuava o roteiro da vida codificado pelo DNA, como o mecanismo molecular das células interpreta as mensagens das moléculas de DNA. No capítulo seguinte veremos que a inesperada complexidade do processo de leitura nos levou a um entendimento muito mais aprofundado de como a vida surgiu.